O que você sabe sobre David Bowie? Sabe por que os seus olhos tinham cores diferentes? Qual foi o seu pedido pós-morte? Como ele lutou contra uma terrível doença? E ainda, o que ele tem a ver com o Senhor dos Anéis? Eu sou Benjamin e eu vou te mostrar um pouco sobre a vida de David Bowie e como ela caminhou até os seus últimos momentos. David Robert Jones, conhecido pelo nome artístico David Bowie, nasceu no dia 8 de janeiro de 1947, em Londres, no Reino Unido. Os pais de David Bowie, além dele, tiveram mais 3 filhos: Annette Jones, Terry Burns e Myra Ann Burns. Desde criança, quando frequentava o colégio aos 6 anos de idade, ele já apresentava uma de suas principais características: a voz. Bowie era conhecido como ser uma criança com um dom fora do comum. Ele passou a participar de corais e cada vez mais se sentia interessado pelo mundo da música, inclusive aprendeu a tocar saxofone aos 13 anos de idade. Na escola, certa vez se envolveu em uma briga que acabou prejudicando seu olho. O garoto levou um soco e quase perdeu sua visão. Ainda assim, e apesar dos esforços médicos, ele teve que conviver com problemas de visão para o resto da sua vida. Muita gente não sabe desse fato e acreditava que Bowie tinha alguma doença ou mesmo condição genética, como a heterocromia. Mas a verdade é que foi esse terrível acontecimento o responsável pelo aspecto de seus olhos. Um detalhe curioso é que a pessoa com quem ele brigou se tornou um de seus melhores amigos e o responsável por dirigir parte de sua carreira. E falando em carreira, ele começou quando ele tinha apenas 15 anos de idade, em 1962. Foi quando criou a sua primeira banda, que durou pouco, fazendo com que ele logo tentasse seguir uma carreira solo. Mas a carreira também não decolou. Por conta disso, Bowie começou a migrar para outras áreas, como gravações de comerciais, para poder fazer dinheiro. A fama mesmo começou em 1969, quando ele lançou Space Oddity, uma música que contava a história de um astronauta perdido no espaço e que acabou coincidindo com o pouso do homem na Lua. Vale dizer que entre os outros sucessos do cantor estão Let's Dance, Under Pressure, Rebel Rebel, Life on Mars, Suffragette City. Hey man, don't be okay. Hey man, Somebody Up There Likes Me e Heroes. Em 1970, ele se casou com a modelo e atriz americana Angie Burnett. Com ela, David Bowie teve um filho chamado Duncan Jones, que hoje é um cineasta de renome, famoso pelo filme Moon e pela obra baseada no game Warcraft. O casamento resistiu a apenas 5 anos e Bowie se separou em 1975. Mas voltou a se casar com a modelo Ayman Abdul-Majid, muitos anos depois, diga-se de passagem. Com ela, teve uma filha chamada Alexandria Zaha Jones. Um pouco antes de sua filha nascer, David Bowie quase foi parar no filme O Senhor dos Anéis. E quando eu digo quase, é quase mesmo. Foi oferecido a ele o papel de ninguém menos que Gandalf. O ator Dominic Monaghan, que interpretou o Hobbit Merry, confirmou a informação e disse que o cantor estava no estúdio durante os testes de elenco. Já pensou como seria Bowie soltando a famosa frase "You should not pass"? Mesmo sem fazer parte de O Senhor dos Anéis, sua carreira ia bem.
Ainda que não estivesse no auge vivido nos anos de 1970 e 80, quando ele era um dos maiores nomes de sua época, ele continuava a produzir novos álbuns e músicas que eram bem recebidas pelos fãs. O declínio, por assim dizer, começou no ano de 2004, quando Bowie passou por um grande susto que mudaria sua vida para sempre. Durante uma apresentação na Alemanha, o astro começou a sentir fortes dores no peito. O mal-estar foi tamanho que o show teve que ser interrompido. O cantor precisou passar por uma cirurgia no coração. Ele havia sofrido um ataque cardíaco. Depois do susto, foi necessário dar uma pausa na sua carreira para poder cuidar da saúde e rever suas prioridades. A turnê que ele estava fazendo naquela ocasião foi cancelada. 2 anos depois, ele anunciou um hiato na carreira, o que deixou os fãs muito desapontados. Ele até participava de pequenos projetos ou colaborações em músicas, mas nada muito grande. Ele acabou voltando aos palcos, mas o seu ritmo nunca mais foi o mesmo após os problemas de 2004. O seu estilo também foi mudando. Inclusive, esse é um aspecto famoso da carreira de Bowie. Ele sempre se reinventava. Integrava rock, pop, jazz e até música clássica em seus projetos. Além disso, por ser relativamente um bom ator, tendo até participado de alguns filmes e por ter um senso único de moda, Bowie era visto como referência para muitos novos artistas, servindo de inspiração para muitos nomes que vieram depois. Inclusive, os seus penteados e cortes de cabelo sempre chamaram a atenção dos fãs e da mídia. Entretanto, na metade do ano de 2014, Bowie recebeu uma notícia muito ruim. Após uma consulta médica onde vários exames foram feitos, ficou diagnosticado que ele estava com câncer no fígado e que este dificilmente seria curado. A partir daí, começou, segundo muitos, os 18 meses de pura agonia, mas ao mesmo tempo de muita luta. Bowie sabia que estava doente e que o risco de morrer era muito grande. Mesmo assim, ele não quis que as pessoas sentissem pena dele ou que, de alguma forma, sua vida e sua carreira fossem atrapalhadas por causa da doença. Então, em um esforço notável de perseverança e foco, ele decidiu não divulgar que ele estava doente. Somente as pessoas mais próximas sabiam da doença e decidiram respeitar a opção do cantor em deixar tudo aquilo restrito. Foi nesse período difícil que David Bowie começou a criar o seu 25º e derradeiro álbum, intitulado Black Star. Nele, Bowie teve influências do jazz. E antes de lançá-lo por completo, em 20 de novembro de 2015, o single Black Star foi apresentado ao público, sendo muito bem recepcionado pelos fãs e dando uma grande convicção de que o trabalho completo teria um grande potencial. E além de estar pensando em seu novo álbum, Bowie decidiu ainda criar um musical, no qual ele iria compor as músicas e ditar a maior parte dos seus aspectos. O nome do musical era Lazarus e falava justamente sobre um homem que não queria morrer. Sem que ninguém soubesse da metafórica referência, o espetáculo passou por cidades como Nova York, Viena, Londres e Bremen. Uma música, de mesmo nome, foi então lançada. O videoclipe mostra Bowie debilitado, justamente em uma cama de hospital, uma analogia ao seu real estado, onde o câncer evoluía impiedosamente. De acordo com informações de sites especializados na vida de famosos, o artista mal conseguiu gravar o clipe e poucas tomadas foram feitas por conta de sua saúde. No dia 8 de janeiro de 2018, Bowie completou 69 anos. Por estar muito fraco, sua comemoração foi bastante tímida. Na verdade, segundo as pessoas que o cercavam, ele estava preocupado com a recepção de Black Star, lançado no mesmo dia. Em uma entrevista, Jonathan Bernbrook, que foi o designer responsável pela identidade visual do álbum, falou sobre isso e explicou que foi pedido a ele que fizesse algo que lembrasse a mortalidade. Ou seja, a cabeça do cantor não deixava esquecer, por mais que tentasse, do fim que estava bem próximo. O álbum Black Star foi um sucesso de público e crítica.
Para você ter ideia do impacto que causou, no Reino Unido, o álbum ficou por 3 semanas seguidas como o mais tocado. Também atingiu o topo da Billboard. Ao todo o disco possuía 7 canções, sendo que a sua duração total era curta, pouco mais de 43 minutos. Porém, David não teve muito tempo para poder apreciar o sucesso que o seu álbum conquistou. No dia 10 de janeiro, apenas 2 dias após seu aniversário e depois do lançamento de Black Star, a sua saúde, já muito debilitada, começava a golpeá-lo até seus reais finalmente. As suas últimas horas foram com a família, porém foram bastante mal vividas em razão do cantor se sentir muito mal. A morte chegou até ele, que parecia estar esperando por aquele momento, deitado em sua cama e cercado por pessoas que estimava. A divulgação de sua morte devido às complicações do câncer foram feitas pelas redes sociais oficiais do cantor e foi confirmada pela família à imprensa. O falecimento do cantor deixou milhões de fãs desamparados e incitou várias homenagens ao redor do mundo. Existe um fato muito curioso a respeito do que aconteceu após a sua morte. De acordo com o testamento de Bowie, além de detalhar o que fazer com o seu dinheiro, havia também o desejo do que fazer com seu corpo e os procedimentos que ele gostaria que fossem feitos. Como requisitado, o seu velório foi fechado para o público e somente as pessoas mais próximas puderam participar. Em seguida, Bowie teve os ritos que escolheu, sendo cremado, porém, como ele também solicitou, sem a presença nem mesmo dos parentes no momento exato da cremação. Ele também pediu que suas cinzas fossem levadas à Indonésia e que fossem espalhadas por lá em um ritual budista na cidade de Bali. E você? Era fã de David Bowie e também sentiu o impacto de sua perda? Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.